Olá, estudante, bem-vindo a mais uma aula do curso de Administração Pública. Aqui é seu querido professor de Macroeconomia, Diogo Albuquerque. Nesta web aula, que é a nossa última aula, você será levado a conhecer as relações das variáveis macroeconômicas já estudadas até aqui, com as variáveis agregadas que representam e causam as trocas de um país com o setor externo. Ou seja, aquele comércio internacional que a gente viu, as exportações e as exportações, a balança comercial. Entender essas relações é importante para você, gestor público, uma vez que inúmeras instituições públicas se envolvem na dinâmica das trocas internacionais. Além dessas instituições públicas, o ambiente onde todas as demais instituições das diversas esferas do governo atuam acabam influenciando o ambiente macroeconômico, proporcionando trocas internacionais e permitindo esse entendimento, né, de diversos países. Ou seja, é necessário, enquanto você é gestor público, auxiliar a tomada de decisão, ao interpretar, de certa forma, os sinais da economia. Você verá como as políticas econômicas são formatadas, quais os mecanismos que são usados e quais os efeitos que essas políticas podem surtir na economia. Principalmente, no caso, na economia brasileira, onde os planos econômicos de diversos tipos foram implementados ao longo de nossa história. Este entendimento para a formação de gestores públicos como você é de fundamental importância, uma vez que instituições públicas fazem parte desta dinâmica econômica. Tudo bem? Tudo pronto? Vamos começar? No caso, começando pelo Brasil, o Brasil ele começa a sofrer o que os economistas costumam chamar de processo de abertura comercial. Desde a década de 1990, a gente pode ir até a década de 70, mas é 90 que vem as principais transformações. Esta abertura inclui a eliminação de inúmeras barreiras não tarifárias e uma redução gradual nas tarifas de importação. Lembrando que esse processo foi fundamental para a redução da inflação no Brasil. Vamos aqui explicar. Aqui a gente tem o processo de abertura econômica. E esse dado nos revela, né, que a partir de 1990, existe principalmente aqui a partir, certo, de 97 a 98, 97, a abertura brasileira, a abertura da economia brasileira aumenta exponencialmente, né? Se a gente vê aqui a partir de 98, 99, um grau de abertura aqui próximo de 14%, chegando a 2004 com um grau de abertura de cerca de 26%. Bem, o Brasil ele foi muito beneficiado pelo boom das commodities a partir de 2004. Como a gente viu no slide, o processo de abertura ele começa a ganhar um impulso a partir da década de 2000, apesar dos estímulos serem a partir da década de 90, o impulso é dado pelo boom das commodities, graças à demanda da China e de outros países por bens de baixa tecnologia, especialmente quando falamos de minério de ferro e soja. A entrada de recursos monetários no Brasil, tanto derivado da exportação de produtos primários, quanto derivado da entrada de capital estrangeiro para a produção desses bens, fez com que o real permanecesse valorizado ao longo da década de 2000. Significa que durante essa época ficou mais barato para as famílias brasileiras comprarem produtos importados, mas prejudicou a indústria nacional de uma capacidade tecnológica maior a se desenvolver. Essas indústrias nacionais não tinham capacidade, na verdade, de competir com as indústrias no exterior. Antes de entender melhor a influência da taxa de câmbio nesse processo de competição externa, né, a gente está falando de valorização cambial, e aí uma redução da concorrência no mercado brasileiro, vamos ver o que é que significa taxa de câmbio, tá ok? Uma taxa de câmbio. A gente tem aqui uma taxa de câmbio nominal em que representa a relação real e
dólar, né? Essa taxa expressa quantos reais vale um dólar, né? Quantos reais vale um dólar, ou seja, com um dólar, quantos reais você compra? Se a gente tem uma taxa de câmbio aí de 3,5, com um dólar você compra 3,5 reais, certo? Então, essa taxa de câmbio pode ser invertida, tá? O valor, essa taxa de câmbio pode ser computada tanto em termos de reais sobre dólar, como em termos de dólar sobre real, tá? Nos livros de macroeconomia estão escritos das duas formas. Cabe a você, aluno, interpretar como o autor quer, o que é que o autor quer falar. Se a taxa de câmbio nominal está referindo ao valor de reais por dólar, ou seja, quantos reais você pode comprar com um dólar, ou quantos dólares você consegue comprar com um real. No livro aqui, nesse caso, nós estamos utilizando aqui a quantidade, quantos dólares você consegue comprar com um real. Ou seja, se você compra, se o dólar custa, se um dólar, né, custa R$ 3,50, né, com quantos reais, quantos dólares você consegue comprar com um real, tá? Então, tendo um real, quantos dólares você consegue comprar, né? Então, aqui vai mudar, isso aqui é aquela relação lá, de real por dólar, tá? Agora, a gente precisa inverter essa ordem para considerar o quê? Para considerar a relação dólar-real. Ou seja, quantos centavos de dólares você consegue comprar com um real. Então, gente, a gente está calculando aqui, né, por exemplo, vamos dizer aqui. Aqui você compra, com um dólar você compra R$ 3,50, tá ok? Aqui a gente pode fazer essa relação que está aqui no quadro, né? Ou seja, inverter essa relação. Considerar aqui quantos dólares você consegue comprar com um real. Se você for no mercado, sabendo que com um dólar você compra R$ 3,50, você, para comprar um dólar, você vai precisar de mais, né? Você vai precisar de mais de um real. Ou seja, para comprar um dólar, você vai precisar de R$ 3,50, né? Mas quantos centavos de dólares você vai poder comprar com um real? Tá? Essa é a ideia. Então, aqui fazendo uma regra de 3, a gente vai ter 1 sobre 3,5. Calculem aí, tá, gente? Para verificar quanto você consegue comprar de centavos de dólar. Tá? Provavelmente aí alguns centavos, né? E temos também a taxa de câmbio real. A taxa de câmbio real é um pouco diferente. A taxa de câmbio nominal é o preço de uma moeda em relação a outra. Então, a taxa de câmbio nominal, preço de uma moeda em relação a outra. A taxa de câmbio real, não. A taxa de câmbio real, ela também relaciona o preço dos bens. Por exemplo, o preço de um carro comprado aqui no Brasil com o preço do carro comprado nos Estados Unidos, multiplicado pela taxa de câmbio nominal. Então, se a gente tem que a taxa de câmbio nominal foi, vamos dizer, aqui em termos de dólar por real, vamos sempre utilizar essa nomenclatura, tá, gente? Vamos dizer que seja 0,2. Ou seja, você consegue comprar com um real, você consegue comprar 20 centavos de dólar. E o preço aí de um carro nos Estados Unidos seja 10 mil dólares. Né? 10 mil dólares. E o preço do carro no Brasil seja o quê? 20 mil dólares. 20 mil reais, desculpa. Então, 10 mil dólares nos Estados Unidos, você compra o carro aqui por 20 mil reais. Então, aqui nessa taxa de câmbio, a gente tem 10 mil dividido por 20 mil, que vai dar
1 sobre 2 vezes 0,2, ou seja, vai ser 2 sobre 10, não é isso, gente? Vezes 1 sobre 2, que vai ser igual a 1 sobre 10, 0,1. Tá ok? E aqui, se a taxa de câmbio nominal, por exemplo, subir, vamos dizer que a taxa de câmbio nominal sobe e agora você consegue comprar mais dólares com menos real, com R$ 1 só, tá? Ou seja, o dólar com R$ 1 você consegue comprar 0,3 dólares ou 30 centavos de dólar. O preço do carro nos Estados Unidos permanece 10 mil. O preço do carro no Brasil permanece 20 mil. Vai ser igual, aqui vai ser 3 sobre 10, não é isso, gente? Multiplicado por 1 sobre 2. 3 sobre 10 multiplicado por 1 sobre 2 vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 3 sobre 20. Tá ok? 3 sobre 20. E aí, dividindo 20 por 3, nós vamos ter mais ou menos 7, né? Deixa eu pegar aqui a calculadora. Então, me ajudem aí a calcular isso. Então, aqui a gente teria 0,15. Tá? Deixa eu apagar aqui e colocar de outra cor. Três sobre 20 é igual a 0,15. Então, percebe, se a nossa taxa de câmbio, aumentou, fica mais barato você comprar bens do exterior, porque você consegue comprar mais dólares. E a nossa taxa de câmbio real aumentou, tá? Simplesmente porque a nossa taxa de câmbio nominal aumentou. Então, a gente tem que o valor da taxa de câmbio real é influenciado não apenas pela taxa de câmbio nominal, mas também pela relação de preços entre os bens. Por exemplo, e se o preço do carro no Brasil aumentasse? Vamos pegar esse outro lado do quadro. Se o preço do carro no Brasil aumentasse, vamos considerar a taxa de câmbio de 0,2, a taxa de câmbio inicial, vezes o preço do carro nos Estados Unidos, 10 mil, dividido pelo preço do carro no Brasil. Agora, não vamos considerar mais o valor lá de 20 mil. Vamos considerar o valor aqui de 40 mil, certo? 40 mil. Então, aqui vai ficar 0,2 vezes 1 sobre 4, né? Ou 2 sobre 10 vezes 1 sobre 4 vai ser igual a 1 sobre 20. 1 sobre 20, que é 0,05. Percebe, se o preço no carro no Brasil aumenta, a nossa taxa de câmbio real cai, a nossa taxa de câmbio real cai, né? A nossa taxa de câmbio real cai. Se os preços do produto nacional aumenta. Então, se os preços do produto nacional, que é esse preço aqui, aumenta, né? A taxa de câmbio real cai. Tá ok? Se a taxa de câmbio nominal aumenta, ou seja, se o preço do dólar fica mais barato, se você consegue comprar mais dólares com menos reais, a nossa taxa de câmbio real aumenta, ficando mais barato comprar produtos do exterior, considerando que os produtos do exterior aqui não aumentam, tá? Então, a sua demanda vai depender basicamente, né, da taxa de câmbio real. Essa taxa de câmbio real, quanto mais valorizada essa taxa de câmbio real, significa que mais barato é para comprar bens e produtos do exterior. E temos também a consequente
compra, paridade de poder de compra. O economista que formulou essa teoria, ele pensou o seguinte: se eu quiser consumir, por exemplo, um carro vindo do México, ou um carro produzido no Brasil, ou um carro produzido nos Estados Unidos, qual que eu vou comprar? Essa pergunta é fácil de você responder. Você vai responder para mim que você vai comprar o carro mais barato, se esses carros forem iguais. Por exemplo, imagina um Corolla que é produzido no Brasil, é vendido por R$ 100.000, é produzido nos Estados Unidos, vendido por R$ 30.000, e é produzido no México, vendido por R$ 65.000. Qual que você vai comprar? Você vai comprar o que for mais barato, correto? Agora, segundo a teoria da paridade de poder de compra, nós podemos medir a taxa de câmbio baseado em um produto como o Corolla. Ou seja, fazendo uma relação de preços do Corolla nos Estados Unidos com o Corolla no Brasil. E aí nós teríamos uma taxa de câmbio de paridade de poder de compra. Ou seja, quanto vale o carro na relação entre esses dois países, estão me entendendo? Então, para explicar melhor, vamos explicar o exemplo do McDonald's. O McDonald's, né, o Big Mac, por exemplo, é igual em todo o mundo. É um hambúrguer aí que vai picles, vai carne bovina, né, um hambúrguer de carne bovina que vai picles, vai salada, vai queijo, vai ketchup, vai mostarda, vai etc, né? E ele é igual em todos os países. E aqui a gente tem um índice de preço do Big Mac. Esse produto, o Big Mac, é um produto homogêneo. E olha só, para consumir o Big Mac, você pode consumir o Big Mac em qualquer lugar do mundo. Você não vai pagar nada mais do que isso, né? Isso não. É diferente. O preço em cada lugar do mundo é cobrado de forma diferente. Por exemplo, no Brasil, um Big Mac custa cerca de $5,21. Na Suíça, o Big Mac custa $7,54. Nos Estados Unidos, o Big Mac custa $4,79. Segundo essa teoria, a taxa de câmbio de paridade de poder de compra é o preço do Big Mac, que é um produto homogêneo no Brasil, ou seja, 5,21, sobre o preço do Big Mac nos Estados Unidos, 4,79. Então, logo a gente tem uma taxa de câmbio paridade de poder de compra de 1,8768. Tá? Esses produtos, mas o que acontece? A teoria ela fala que essa teoria da paridade de poder de compra não seria válida porque existem os chamados custos de transação. Ou seja, você não vai comprar uma passagem de avião só para ir para os Estados Unidos, como é o Big Mac lá, porque é mais barato. Existe um custo de transação. Você vai viajar até os Estados Unidos para comprar um Big Mac, porque lá o Big Mac, vamos dizer, 50 centavos de dólar mais barato, não compensa o custo da transação é alto. Então, a teoria da paridade de poder de compra considera essas questões, ok? Existem diferentes tipos de taxa de câmbio. Existe taxa de câmbio flutuante, existe taxa de câmbio fixo. Isso vai depender da política que o governo adota. E aí a taxa de câmbio pode ser que essa taxa de câmbio não seja a real, depende da política que o governo venha a adotar, né? A taxa de câmbio real, como nós vimos, vai depender aí da relação de preços estrangeiro dividido pelos preços nacionais, multiplicada pela taxa aí de câmbio nominal. Suponhamos aí, no caso aquele exemplo, a gente viu que as taxas de câmbio vão depender do preço do bem, né, em dólar no Brasil, o preço do bem, no caso dos Estados Unidos, dividido pelo preço do bem no Brasil, ou seja, preço dos exteriores dividido pelo preço nacional, tá ok? E multiplicado pela taxa de câmbio nominal, e aí a gente tem uma taxa de câmbio real. Mas percebe, a taxa de câmbio real vai depender da taxa de câmbio nominal. E a taxa de câmbio nominal depende de uma política chamada política cambial. O governo, você enquanto gestor público, pode fazer uma política cambial e intervir na relação de preços do Brasil com o exterior.
isso afeta as relações, as transações comerciais com o exterior. O câmbio também pode ser calculado, no caso que a gente viu, pelo método paridade de poder de compra. Tá ok? Nesse caso, a gente compara, por exemplo, o consumo do Big Mac em Montes Claros, Nova York. Mas, como nós vimos, há um custo de transação entre você decidir consumir em Montes Claros ou Nova York. Você não vai consumir em Nova York só porque o Big Mac de lá é mais barato. Estão me entendendo? Então, existe um custo de transação que impede você calcular a taxa de câmbio pelo método paridade de poder de compra, mas mesmo assim não deixa de ser um indicador interessante para você mostrar o custo de vida, as diferenças entre o custo de vida no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, ou no Brasil e na Noruega, tá ok? Agora, a taxa de câmbio que nós vamos considerar é a taxa de câmbio real e a taxa de câmbio nominal. O que afeta na demanda por bens no exterior é a taxa de câmbio real, mas sendo que a taxa de câmbio real é afetada pela taxa de câmbio nominal, que pode ser determinada pelo governo. E o governo tem uma série de políticas cambiais. Essas políticas cambiais dependem do regime cambial. Nós temos o regime cambial de flutuação suja, quando o governo intervém na economia. Nós temos o regime cambial chamado crawling out, ou crawling peg, ou crawling band. Então, a gente tem diferentes tipos de regime cambial. Nós temos também a taxa de câmbio fixa, quando o governo determina essa será a taxa de câmbio fixa. E nós temos também a dolarização plena, que aconteceu, por exemplo, na Argentina um tempo atrás, quando você poderia trocar livremente ou sacar livremente em qualquer banco o dólar americano. Agora que já aprendemos, no caso, um pouco, né, dessas taxas de câmbio, como é calculada a taxa de câmbio, vamos ver como é que o governo utiliza política econômica. Vamos ver o que é que influencia na decisão do regime cambial do governo. Ok? Então, aqui, como eu falei para você no slide, como eu falei para vocês no slide, nós temos o regime de flutuação suja, quando o governo intervém esporadicamente no regime, na taxa de câmbio. Então, a gente tem aquela taxa de câmbio nominal e o governo aumenta ou diminui essa taxa de câmbio esporadicamente. Para manter essa taxa de câmbio, é uma taxa média, tá ok? Então, por exemplo, a taxa de câmbio, quando a taxa de câmbio está subindo demais, fica mais interessante você comprar produtos importados. Então, o governo vai lá e diz, não, a taxa de câmbio está muito alta, vamos baixar aqui essa taxa de câmbio, porque a importação está aumentando demasiadamente. Ou então, quando a taxa de câmbio cai, e aí você tem um prejuízo, um outro fator negativo, né, para a economia. A taxa de câmbio pode cair demais. E se essa taxa de câmbio cair demais, a gente tem que o governo pode elevá-la. Ok? Nós temos também o crowding band. Crowd band é o sistema de banda onde a paridade central desliza ao longo do tempo. Você tem, por exemplo, aqui você tem que o governo vai determinar que a taxa de câmbio tem que ficar entre essas duas bandas. Não pode ficar acima ou abaixo dessas duas bandas. Então, o governo sempre vai determinar aqui uma taxa de câmbio entre essas duas bandas, né? E aí a gente tem um crowding peg, ou seja, o governo determina que uma taxa de câmbio vai variar em torno aí de um benchmark, de um determinado valor, tá ok? A taxa de câmbio nominal, ela pode ser fixa e determinada, né? Aqui é a taxa de câmbio fixo, determinada pelo Banco Central. Nesses casos, a gente fixa essa taxa de câmbio, por exemplo, vamos dizer de 1 para 1, cada um dólar vale R$1, como foi feito na economia brasileira durante um período inflacionário, como eu expliquei na segunda aula, né? E nós temos que essa taxa de câmbio fixa, ela pode ser alterada pelo comitê aqui de moeda. O comitê da moeda também é um outro sistema, né? um outro sistema de determinação da taxa de câmbio, onde o câmbio vai ser determinado nesse comitê, tá ok? E aí o comitê determina o câmbio que vai ser fixo e o câmbio vai valer até uma nova reunião desse comitê, tá ok? Esse sistema de comitê da moeda também é conhecido como Currency Board System.
No caso, o Brasil ou qualquer outro país que adotar essa política perde a sua liberdade de adotar política monetária. E nós temos o caso de uma dolarização plena, como eu falei, quando o governo permite que as duas moedas, a moeda nacional e o dólar ou outra moeda, circulem livremente dentro da economia. A taxa de câmbio, então, como eu falei, a partir dos diferentes regimes cambiais, os governos estabelecem qual a política cambial que irá influenciar na relação que o país terá com o restante do mundo. A taxa de câmbio, por exemplo, influenciará a balança comercial, ou seja, a importação, a quantidade de importação depende do valor do dólar, não é isso? Depende do valor do euro. Então, a política cambial vai influenciar na balança comercial, favorecendo ou não as exportações, aumentando ou não as importações. Também poderá ter influência sobre os preços internos, deixando os produtos e serviços nacionais mais ou menos expostos à concorrência de produtos e serviços estrangeiros. E afetará também o fluxo de divisas no país. Como eu falei para vocês, uma divisa nada mais é do que uma moeda que é transacionada internacionalmente. Numa divisa você não pode considerar uma divisa, por exemplo, a moeda do Paraguai ou a moeda da Argentina, uma divisa que é aceita em qualquer lugar do mundo, como o dólar, como o euro, tá ok? Como a libra. O que pode influir na capacidade de pagar as dívidas, ou seja, a entrada dessas divisas pode influir na capacidade do país em pagar suas dívidas. Né? Porque grande parte das dívidas, principalmente alguns países latino-americanos, até a década passada era dívida com o exterior. Então a quantidade de divisas que entrava no país influenciava aí no pagamento das dívidas. Então vamos entender aqui o comportamento de uma economia pequena e aberta, tá? Como a economia brasileira se torna cada dia mais. Se bem que a economia brasileira é uma das maiores economias do mundo, mas não influenciam certos agregados macroeconômicos internacionalmente, como os Estados Unidos e a Inglaterra. Pelo que foi visto aqui até aqui, temos que... lembra lá no caso da segunda aula, né, que a gente chegou a essas equaçõezinhas? Então aqui, no caso da segunda aula, a gente tinha que a poupança do governo ou déficit público, menos a poupança das famílias, né, menos o investimento, teria que ser igual aí às exportações líquidas. Como na demanda agregada, então a gente tem a caso aqui da demanda agregada, que a renda vai depender do consumo, que depende da renda disponível, mais o gasto do governo, mais o investimento. Aqui a gente considera que o investimento depende da taxa de juros e das exportações líquidas, né? Então a renda também depende aí das exportações líquidas. Bem, recomeçando aqui, voltando aqui, a gente tem o seguinte, que as nossas exportações líquidas, colocando aqui isso como sendo o NX, como sendo nossas exportações líquidas, não é isso, gente? Isso aqui é o que? Renda menos consumo, menos gasto do governo, menos o déficit público. Isso aqui é o que, gente? Renda menos o nosso consumo, menos o nosso gasto. Isso aqui é poupança. Então, a poupança, ou seja, o mercado, as exportações menos as importações, né, isso vai ser igual a poupança interna menos o nosso investimento. E esse investimento depende de quê, gente? Da nossa taxa de juros. Tá ok? Então, a gente tem aqui o equilíbrio interno e externo, o equilíbrio entre poupança interna e externa, que, olha só, percebe que se a poupança for maior do que o investimento ou menor que o investimento, a gente vai ter um desequilíbrio aqui. Se a poupança for maior do que o investimento, as exportações
serão maiores do que as importações. Vamos ver isso no gráfico, tá, gente? Olha só, se a poupança for maior do que o investimento, então aqui a gente tem um gráfico mostrando que a poupança como sendo uma linha vertical e o investimento horizontal dependendo aqui da taxa de juros, não é isso? Então, percebe que se a poupança for maior do que o investimento, nós temos um desequilíbrio no mercado, no comércio internacional. Ou seja, o nosso desequilíbrio vai depender do desequilíbrio entre poupança e investimento. Se a poupança for maior do que o investimento, aqui o investimento menor do que a poupança, a gente vai ter um outro desequilíbrio. Nesse caso, percebam que as exportações, se a poupança é maior, aqui a gente tem a poupança, né, maior do que o investimento, se a poupança é maior do que o investimento, a gente vai ter as exportações maiores do que as importações. E nesse outro lado aqui, se o investimento é maior do que a poupança, nós temos que o investimento, né, maior que a poupança, nós temos que as importações seriam maiores do que as exportações. Mas percebam, pela identidade, a poupança é idêntica, né, ao investimento. A condição de equilíbrio é que a poupança seja igual ao investimento, tá ok? Para a poupança ser igual ao investimento, a taxa de juros deve variar. Então, se a poupança está mais baixa que o investimento, vamos pegar esse caso, se o investimento é maior do que a poupança, nós temos que a taxa de juros está abaixo da taxa de juros de equilíbrio. Se muita gente está pedindo dinheiro emprestado para investir, logo a taxa de juros vai aumentar. Se a taxa de juros aumenta, o investimento cai até encontrar aqui o equilíbrio entre poupança e investimento. Nesse caso oposto, aqui quando a poupança é maior do que o investimento, nós temos o que, gente? Que a taxa de juros está sendo maior do que o equilíbrio. Ou seja, está incentivando as pessoas a pouparem. Nesse caso, como tem muita gente poupando, fica melhor, a taxa de juros fica muito alta para você investir. Muita gente poupando, ofertando, colocando dinheiro no banco, a taxa de juros cai. Quando a taxa de juros cai, o investimento é novamente estimulado, o investimento aumenta, fazendo com que nós tenhamos uma situação aqui de equilíbrio. Então, quando a taxa de juros cai, o investimento aumenta e nós temos uma situação aqui tendendo ao equilíbrio. Tá ok? E nós temos também uma relação entre a poupança entre a poupança, né? Nós temos a relação entre a poupança, a igualdade, a identidade poupança e investimento, que vai influenciar aqui no nosso equilíbrio da balança comercial. Então, a gente pode colocar aqui poupança menos investimento, não é isso? É igual a exportação menos importação, tá ok? Então, o equilíbrio entre poupança e investimento tende a equilibrar aqui a exportação e importação. O equilíbrio entre poupança, isso aqui é uma poupança nacional, e investimento, tende a equilibrar a nossa balança comercial. E o que é que determina a balança comercial? É a taxa de câmbio. Não é isso que a gente viu? A quantidade de dólares que você consegue comprar com R$ 1 vai influenciar a quantidade que você vai importar e que as empresas irão exportar. Tá ok? Quanto mais alta é a taxa de câmbio, melhor fica de importar. Percebe? Quanto mais barato você compra o dólar, quanto maior essa taxa de câmbio, vamos dizer que você consiga comprar com R$ 1, você consegue comprar
20 centavos de dólar. Vamos dizer que a taxa de câmbio aumente, passe para 0,3 com R$ 1. Logo você percebe, você consegue comprar 10 centavos a mais de dólar com R$ 1. Logo você consegue importar mais. Se você consegue importar mais, sua balança comercial cai. Então, quando aqui o seu câmbio se valoriza, quando o câmbio aumenta, a importação aumenta. Assim, o consumo das pessoas depende da taxa de câmbio. Quanto maior a taxa de câmbio, melhor é para importar. Se considerarmos a relação reais em termos de dólar, o pensamento seria o oposto, né? Se o dólar, por exemplo, hoje é 3,50, um dólar, se aumenta a R$ 4, fica mais caro importar. Mas aqui nós precisamos pensar dessa maneira. A maneira quanto ao toda a apostila de vocês coloca. Ele coloca da maneira inversa. Ou seja, quantos dólares você pode comprar com R$ 1. Se aumenta a quantidade de dólares que você pode comprar com R$ 1, logicamente fica mais barato você importar. Pelo modelo Mundell-Fleming, a gente está vendo aqui que se a taxa de câmbio aumenta, lembrando que a taxa de câmbio, no caso, é dólares sobre reais, se a taxa de câmbio nominal aumenta, nós temos uma queda na produção. Ou seja, temos uma queda na demanda, gente. Porque o que é que me diz a demanda? A demanda vai depender não só do consumo, do investimento do gasto do governo, mas também das transações com o exterior, que é X menos M, não é isso? X menos M. Logo, se a nossa taxa de câmbio aumenta, eu consigo comprar mais dólares com R$, eu consigo importar mais. Se eu consigo importar mais do exterior, eu estou demandando menos bens do Brasil, do país que você está analisando, da região. Logo, se a taxa de câmbio aumenta, a quantidade de importação aumenta, as suas exportações líquidas caem e o produto do Brasil cai. Então, quanto maior, aqui nesse caso, a taxa de câmbio, quanto mais barato é você comprar o dólar, menor é o produto da economia, porque você importa ao invés de consumir no exterior. E a gente tem que a curva LM não depende da taxa de câmbio. Se a curva LM não depende da taxa de câmbio, a gente tem que ela é totalmente vertical. Ou seja, independe. Tanto faz se quando a taxa de câmbio aumenta, percebe que não aumentou a LM, não aconteceu nada com ela. Então, o governo, ao adotar políticas econômicas, o governo tem que pensar sempre no efeito que isso pode gerar, porque a economia ela não é fechada, é uma economia aberta. Se eu adotar uma política econômica, qual vai ser o efeito sobre a taxa de câmbio? E isso vai me tornar mais barato o dólar, será? Isso vai gerar um efeito sobre o aumento das importações. Se aumenta as importações, o PIB cai. Lembra lá no multiplicador keynesiano? O governo gastava e ganhava uma batata. Ganhava muito mais pelo multiplicador keynesiano em termos de produto. Não é isso? Se o governo gastasse 100, ganhava 500, se o multiplicador keynesiano é 5. Não é isso? Aqui não. Aqui vai depender também sobre o efeito na taxa de câmbio. Se o efeito na taxa de câmbio for uma valorização, no caso do real, da moeda nacional, do câmbio, a gente tem um efeito negativo para a economia brasileira. Não é isso? Então vamos analisar aqui essa política fiscal. Então a política fiscal, um aumento aqui do gasto público, faz com que a IS desloque para a direita. Lembra lá, fiscal, né, gente? Ó. Fiscal. A política é fiscal. Então, a IS desloca para a direita. Por quê? Porque isso aqui representa o aumento do gasto público. Vamos dizer aqui que o aumento do gasto público, geraria aí um aumento no crescimento do PIB, dessa magnitude.
Mas o que é que você tem por trás? Você tem um aumento da taxa de juros que faz com que o PIB caia, desestimule aí os investimentos, não é isso? Você também tem, por outro lado, o quê? A necessidade de importar determinados bens para satisfazer essa demanda, o aumento da demanda. Né? O aumento da demanda faz com que as importações cresçam. As importações crescendo, o PIB cai. Então, o investimento cai e as importações aumentam, fazendo com que o PIB volte ao PIB inicial e a taxa de câmbio brasileira se valorize. Por que a taxa de câmbio brasileira se valoriza? Porque a gente tem um aumento na necessidade de divisas causada pelo aumento do gasto do governo. O governo vai gastar como, gente? O governo vai gastar assim, endividando. Então, o governo ele também vai buscar divisas no mercado. Não só o governo, mas toda a população vai buscar divisas no mercado para importar. Isso faz com que aí a taxa de câmbio se valorize, né? O governo ele se endivida, esse endividamento aumenta a taxa de juros, o aumento da taxa de juros atrai dólar ou qualquer outra divisa, ou seja, aumenta a quantidade de dólar. Por outro lado, a demanda por bem de importação aumenta a demanda por dólar, mas a oferta de dólar no mercado, dado o aumento da taxa de juros, faz com que a oferta do dólar aumente muito mais do que a demanda, fazendo com que o preço do dólar caia. O preço do dólar caindo significa uma valorização do real, uma valorização da taxa de câmbio, que possibilita aí o aumento da importação. Política monetária expansionista. Bem, então a gente viu que no modelo Mundell-Fleming, um aumento do gasto público não afeta as variáveis da economia, não afeta o produto, não afeta o trabalho, não afeta nada. Enquanto no modelo de economia fechada, ou seja, sem o exterior, a gente viu que o aumento do gasto do governo afetava, e afetava muito mais por conta do multiplicador keynesiano. Por que aqui não afeta? Porque ocorre uma desvalorização, né, do dólar, ocorre uma valorização do real, ocorre um aumento da taxa de câmbio. O aumento da taxa de câmbio provoca o aumento das importações, fazendo com que o PIB da economia se reduza. Agora, o que acontece quando o governo faz uma política monetária? Uma política monetária tem um efeito, tá ok, gente? Uma política monetária faz com que o PIB da economia cresça. Porque o PIB da economia cresce. Aqui na ISLM você vê que a oferta de moeda, né, provoca aí uma redução, né, provocaria aí uma redução na taxa de juros. Essa redução na taxa de juros faz com que o quê? Gente, se os juros caem, percebe? Se os juros caem, os estrangeiros, os americanos vão querer investir dinheiro no Brasil, vão querer colocar dinheiro no Brasil? Não. Então, a quantidade de divisa, a quantidade de dólares que tem no Brasil, faz o quê? Diminui. Se a quantidade de dólares diminui, o que é que ocorre com o preço de dólar? O preço do dólar sobe, né? O preço do dólar sobe. Ou seja, a taxa de câmbio cai. Se a taxa de câmbio cai, a gente tem que o produto sobe, porque fica mais caro de importar. Não é isso? Fica mais caro de importar. Se fica mais caro de importar, também fica mais barato para exportar. Logo, a gente tem que as exportações líquidas aumentam, fazendo com que o produto da economia aumente. Além das políticas fiscais e monetárias, existem também outras políticas que a gente não tinha visto até agora. Uma dessas políticas é a política cambial, ou seja, o governo ele pode influir no câmbio
para aumentar as exportações e reduzir as importações, ou para fazer o oposto. No caso, foi o que o governo Fernando Henrique já fez há algum tempo atrás. Quando você estava com inflação muito alta, o governo Fernando Henrique valorizou a moeda nacional, né, fazendo com que as pessoas tivessem mais capacidade de compra, né, de produtos estrangeiros, fazendo com que os produtos estrangeiros fossem mais competitivos que os nacionais e reduzindo o nível de preço dos produtos nacionais. Agora, além da política cambial, ainda existe mais uma política que a gente vai ver, que é a política comercial. Então, a gente vê que a política cambial, você vai influenciar aqui na taxa de câmbio, e a política comercial são interferências aí no comércio internacional que salvaguarda os interesses nacionais. Eu não sei se vocês viram há um tempo atrás, né, mas Trump aumentou aí em 30%, 40% a taxa, os tributos sobre os produtos vindos da China. Isso é uma política comercial. Então, a gente já viu até agora o quê? Política monetária, política fiscal, política cambial e política comercial. E aqui a gente tem os principais problemas de política econômica. Oi? Aqui a gente tem os principais problemas de política econômica, né? As políticas econômicas, elas causam alguns problemas. Por exemplo, a defasagem na implantação das políticas. E quando você vai colocar uma política econômica para funcionar, para que você vai colocar uma política econômica para funcionar? Enquanto gestor público, não é para aumentar o PIB do país, mas a gente viu que se aumenta o PIB do país, aumenta também os preços, aumenta a inflação. Então, se o PIB da economia está crescendo, o que é que você deve fazer? Deve fazer uma política contracionista, ou seja, deve reduzir gasto, deve reduzir moeda, né? A política contracionista é uma política que retira, que reduz, que constrange. A política expansionista é uma política que aumenta, que amplia, que expande. Tá ok? Então percebe, uma política... Qual política você adotaria se tivesse no momento de crescimento do PIB? Se você adota uma política expansionista, você pode gerar inflação. Agora percebe, se você está no momento do ciclo em que a economia está crescendo, você vai dizer, não, está tendo inflação, vou fazer uma política contracionista. Aí na hora que você coloca uma política contracionista, o ciclo da economia vira e o PIB da economia começa a cair. Quando o PIB da economia começa a cair e essa política contracionista tem maturidade, a política que o governo fez tem maturidade, aí o impacto sobre a economia pode ser muito maior e gerar uma crise sem precedentes. Então você percebe, tem um delay, ou seja, um atraso entre a aplicação da política e o momento de formulação dessa política. Além disso, existe um delay entre o momento da aplicação e o momento em que essa política vai começar a surtir efeito. Por exemplo, se você reduz o tributo na fabricação de carro, o efeito da redução do tributo na fabricação de carro tem uma demora entre essa redução do tributo ser aceita pelo Congresso e uma demora também para as pessoas entenderem que o carro diminuiu de preço, ou para que as concessionárias diminuam o preço dos automóveis. Então existe um delay, um atraso, uma defasagem na implantação que pode acarretar um processo inflacionário ainda maior ou um processo recessivo ainda maior. Okay? Uma outra questão aqui, no caso, seria difícil, né, de fazer previsões. É uma difícil tarefa de fazer previsões. Se você imagina, daqui a um ano a economia vai estar crescendo, pode acontecer qualquer coisa que faça a economia reduzir, e você vai fazer uma política econômica pensando que a economia vai estar crescendo, quando você vê a economia está em crise, e essa política econômica pode prejudicar ainda mais. Isso, tá ok? O terceiro fator aqui é a ignorância e as expectativas, a crítica de Lucas. Segundo Lucas, o governo, os agentes econômicos, eles adotam políticas econômicas
tendo em perspectiva que os agentes não esperam, né? Afetando as expectativas dos agentes. Os agentes teriam expectativas racionais e se você aumentasse o gasto do governo, por exemplo, consequentemente os agentes eles já esperariam essa política econômica e se preparariam para os efeitos dessa política econômica quando ela viesse a ocorrer. Logo, a ação do governo ela é ineficaz, né? É uma ação ignorante. E nós temos também um registro histórico, ok? As famílias elas se adaptam de acordo com que aquilo e é totalmente diferente do que Lucas fala, porque Lucas fala o seguinte, que de acordo com as expectativas racionais, o sujeito ele baseia suas escolhas. Ele baseia suas decisões de acordo com o cálculo que ele tem sobre o futuro. Né? Então, de acordo com as informações que ele tem, ele baseia suas decisões para o futuro. Agora, de acordo com as expectativas adaptativas, aí envolve o nosso quarto ponto, no caso do registro histórico, a gente vai ter uma série de problemas de cunho adaptativo, ou seja, o sujeito se acostumou com aquele preço e espera que aquele preço continue. Se o governo faz uma política, por exemplo, monetária expansionista, aumentando a quantidade de moeda, o preço sobe. Isso afeta as decisões do sujeito. Estão entendendo? Então, isso é uma consequência nociva das políticas econômicas. Principais problemas aí das políticas econômicas. E aqui a gente tem um outro problema da política econômica, que é a curva de Laffer, né? Então o governo ele não pode aumentar, né, sempre os impostos. Porque se o governo aumenta os impostos, ele vai conseguir arrecadar mais. Com certeza, isso é fato. Mas se o governo passa a aumentar muito, percebam aqui nessa reta, eu vou mostrar aqui para vocês nessa reta horizontal, se o governo aumenta os impostos, aumenta a carga tributária, ele aumenta a sua receita, mas até um ponto de máximo. A partir do aumento da carga tributária, a receita do governo começa a cair. Isso é o que fala de curva de Laffer. O governo ele não tem liberdade total de adotar uma política fiscal, de aumentar os tributos de forma inconsequente. Bem, alunos, chegamos ao fim do curso. Eu espero que todos vocês tenham aprendido como analisar uma economia, de certa forma, como os agregados se comportam na economia. Espero que vocês desenvolvam um seminário aí tratando as diversas variáveis, os diversos agregados macroeconômicos que nós vimos durante a aula. E eu deixo vocês com um pensamento aqui do grande economista David Ricardo, talvez o maior economista que já existiu. Ele fala que nenhuma ampliação do comércio exterior aumentará imediatamente o montante do valor em um país. O montante do valor em um país. Então, nenhuma ampliação do comércio exterior vai aumentar o valor de nenhum país, né? Mas ele continua, embora contribua poderosamente para ampliar o volume de mercadorias e, portanto, a soma das satisfações. O que é que Ricardo fala? O seguinte: o comércio internacional vai aumentar o volume de importações, vai aumentar o volume de exportação. Isso tem um impacto, pode ser até negativo em termos do produto nacional, mas vai aumentar a quantidade disponível de bens e serviços dentro das nações, fazendo com que a satisfação pessoal aumente. Está claro, pessoal? Estarei disponível aí para vocês para qualquer esclarecimento. Todo o material está disponível na plataforma online. Nós ficamos por aqui. Que os seus conhecimentos e sua força de vontade de aprender te guiem no caminho do sucesso. Até a próxima.